Queridos irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz do nosso Deus. E é essa graça maravilhosa que nos traz aqui cada domingo, não é? Para buscarmos ainda mais graça, mais paz, mais bênção. E queremos que o Senhor está neste lugar. Este é um lugar especial em toda esta casa, ainda que Deus esteja em todo o lugar. Na verdade, nós queremos que Deus é omnipresente, não há lugar onde Deus não possa estar. Ainda que Deus não está em todo o lugar. Isto é, Deus não está em lugares de grande guerra, de perturbação, de corrupção, de vícios, de discotecas e por aí fora. Não que Deus não possa estar lá, mas Deus não está. Por causa desses lugares e daquilo que se faz aí. No entanto, se alguém que está nesses lugares clamar ao Senhor, Deus até chega lá. Não é? Deus é aquele que se importa com cada um de nós e onde quer que nós estejamos, mesmo às vezes em lugares onde não devíamos estar e clamamos ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro e nos retira desses lugares. Nós estamos gratos a Deus por este tempo aqui. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 15 até 23. E o apóstolo Paulo vinha escrevendo aos Efésios aquilo que era tão fundamental para eles em termos de doutrina entre a eleição e a predestinação, a herança que Deus já tem preparado para os seus. E essa herança que naturalmente está lá bem presente por causa daquilo que foi o sacrifício do Senhor Jesus. E a partir do versículo 15 até ao 23, ele apresenta-nos aqui 7 características de uma igreja viva. E é isso que eu gostaria de partilhar com os irmãos hoje e no próximo domingo. Então, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Queridos irmãos, todas as igrejas sempre têm um fluxo para dentro e para fora da igreja. Isto é um fluxo de pessoas, quer já crentes, quer ainda não, que vão chegando a uma igreja e acabam por aí ficar, sentindo que essa é a orientação de Deus. E do mesmo modo, por várias razões, pessoas que estão numa igreja às vezes há alguns anos e acabam por sair para outra igreja, como disse, por várias razões. Houve um dia que um homem que tinha vindo a um culto, que se sentou, que considerou o que estava a acontecer, mais tarde telefonou ao pastor daquela igreja. E telefonou ao pastor daquela igreja dizendo que queria
agregar-se àquela igreja, queria fazer parte daquela igreja. Mas ele começou logo por dizer: pastores, eu quero fazer parte da sua igreja, mas desde já digo, eu não irei frequentar todos os cultos. Irei quando tiver vontade para isso. Eu não irei participar nas várias atividades da igreja, a não ser quando eu tiver disposição para isso. Eu não irei visitar os doentes, não irei estar envolvido em alguma coisa. Eu quero simplesmente entrar, sentar, ouvir e sair, e para mim é tudo. Não quero dar qualquer contribuição para a igreja. E esta foi, de facto, de uma forma muito assumida, muito clara, muito transparente, muito franca, digamos, a atitude daquela pessoa que, de certo modo, achou que aquela poderia ser a sua igreja. O pastor respondeu-lhe elogiando a sua franqueza, o seu desejo até de se unir à igreja, mas disse: olha, esta não é a igreja para si. Mas eu vou-lhe dar a morada da igreja que realmente se enquadra bem naquilo que você está a colocar. E deu-lhe a morada da igreja. E aquele senhor dali saiu, e como ainda tinha tempo, ele deslocou-se ao outro lado da cidade, seguindo a orientação para encontrar aquela igreja. E chegando lá, ele de facto olhou para um edifício que até tinha imponência, que até tinha de facto já a indicação de estar ali há muitos anos, mas que estava com as portas fechadas, estava em ruínas, estava completamente decadente. E nessa altura ele pensou naquilo que foram as condições que ele colocou ao pastor. Eu irei de vez em quando, eu não participarei nas atividades da igreja, eu não contribuirei, eu vou quando me apetecer. E quando a igreja é constituída por pessoas que vão de vez em quando, que não participam daquilo que é as atividades da igreja, que não contribuem, que vêm quando apetece, o que é que vai acontecer ao edifício? Fecha. E o que é que aconteceu à igreja? Já não existe mais. Torna-se, na verdade, uma igreja morta. O apóstolo Paulo tem uma preocupação de deixar aqui muito claramente características de uma igreja viva. E nós temos tido, meus irmãos, tempos de oração, que era à terça-feira, que era à quarta por avivamento, que era à quinta, que era à sexta até, para que Deus avive a nossa igreja, para que Deus atenda as nossas súplicas, para que Deus realmente acabe por nos dar essa força, esse vigor em relação àquilo que nós desejamos como igreja. E o apóstolo Paulo deixa-nos aqui então 7 aspectos, ou 7 características de uma igreja viva, dos quais eu hoje vou apenas ter tempo para considerar os primeiros 4. E o primeiro que ele nos apresenta está aí no verso 15, aliás, verso 15 tem 2. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor. A fé é sem dúvida a primeira característica que o apóstolo Paulo destaca aqui. No entanto, esta fé de que ele fala aqui não é meramente aquela fé de crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Sem dúvida alguma que é preciso ter fé para crer isso. Sem dúvida alguma que essa é a fé fundamental, é a fé inicial. Mas essa é a fé que leva à conversão. É a fé que, juntamente com arrependimento, reconhece que sem Cristo está completamente perdido, mas que precisa de se encontrar com Jesus e ter a salvação preciosa que somente Jesus pode oferecer, e foi para isso que ele veio. Então essa é a fé que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas é preciso ter mais alguma coisa. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo está a falar aqui de fé, não é só essa fé doutrinária, não é só essa fé de crer que Jesus é quem ele diz ser, exatamente o Cristo, o Filho do Deus vivo. É fé nas promessas
de Jesus. É fé no Senhor. Aquela fé de que um dia Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse que era, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a este monte para sair daqui e ir para o outro lado. Fé que realmente é capaz de crer naquilo que não se vê. Não apenas aquela fé de crer que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, mas uma fé capaz de crer nas promessas de Jesus, que são realmente incondicionais. Uma fé que produz boas obras. E aí, certamente que muitos de nós estamos lembrados naquilo que Tiago, o apóstolo Tiago, escreveu acerca desta questão de fé e de obras. Eu sempre que penso na Epístola de Tiago, recordo-me como exatamente foi uma das epístolas mais difíceis de ser aceitas no chamado cânon da Igreja. As igrejas primitivas tiveram dificuldade em aceitar a Epístola de Tiago porque parece que ela contradizia, parece que ela se opunha àquilo que era, digamos, as epístolas paulinas na sua essência. E Paulo sempre advogava a questão da fé. Sem fé, como diz também o autor da Carta dos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Mas Paulo, aliás, Tiago fala ali de que fé sem as obras é morta. Ele diz literalmente isso. Fé sem obras é morta. E ele diz, tu tens fé, mas mostra-me as tuas obras. Não tens obras, a tua fé não vale nada. E o apóstolo Tiago até diz, tu crês? Até os demónios creem, estremecem. Então só ter fé, só acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, só acreditar que Jesus é quem disse, não chega, é preciso traduzir essa fé em obras, fé que é operativa, fé que move, fé que leva as coisas de Deus a acontecer, fé que pressupõe envolvimento, que pressupõe participação, que pressupõe atividade. Não atividade por mera atividade, mas atividade que é de facto direcionada, orientada pelo Senhor. Fé sem as obras é morta em si mesmo. Então aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é, esta é fé. A fé que de certo modo tem aqui, digamos, dois estágios, não duas facetas, mas dois estágios. O primeiro estágio, a fé que acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas depois a fé também que por causa disso confia nas promessas e se lança para que a obra de Cristo seja feita na terra e que no fim de contas a grande comissão seja completamente executada. A esta fé o apóstolo Paulo acrescenta outra característica de uma igreja viva, que é amor. E certamente que o apóstolo Paulo está a pensar um pouco naquilo que foi a sua própria passagem, o seu próprio percurso, digamos, a sua entrada no caminho de Deus. Como ele, fariseu que era. Afinal de contas, não fez mais do que replicar a prática persecutória daqueles fariseus, escribas, sacerdotes, que deram indicação de que Jesus deveria ser crucificado. Então, a fé dos fariseus, a fé desses escribas, a fé desses sacerdotes estava baseada na Tora, isto é, na lei, estava baseada nos salmos, nos profetas, mas não era uma fé com amor. E fé sem amor é esta fé sem amor. O apóstolo Paulo diz que não vale nada. Então, podemos continuar. De facto, os fariseus não tiveram amor. Os fariseus não quiseram pertencer à igreja de Jesus. Mas não foram só eles, ou não são só eles. Ao longo do tempo, nós vemos que há, na verdade, uma fé mortífera. E lembramos, aqui há umas boas centenas de anos, como os inquisidores do Tribunal do Santo Ofício declararam morte por causa das cruzadas, por causa daqueles que tinham uma fé diferente e que foram lançados na fogueira. Nós sabemos que o próprio protestantismo, que surgiu há 500 anos atrás, não foi sem muita perseguição, não foi sem muita
dificuldade. Martinho Lutero sofreu. João Calvino sofreu. Zwinglio sofreu. Zwinglio é um daqueles que é muito relacionado com a fé batista ou com a denominação batista. E ele, que tanto pugnava pelo batismo dos crentes, acabou por ser lançado ao rio, com as mãos presas atrás das costas, com as pernas também agarradas a um pau, para que, lançado ao rio, jamais pudesse sobreviver. E ele morreu, afogado. Mas juntamente com ele, tantos outros. Tudo isto considerando que aqueles que defendiam uma outra forma de estar, uma outra forma de ser igreja, uma outra forma de viver a fé, não tinham direito a expressá-la dessa maneira. Nos dias de hoje, meus irmãos, o que não devemos dizer acerca dos islâmicos radicais, cuja fé é tão mortífera. De facto, islâmicos radicais, um pouco por todo o mundo, lançam-se em guerras. E das maiores guerras que eles querem travar é a chamada guerra contra os infiéis. Todos aqueles que não são islâmicos são considerados infiéis. A sua religião leva-os a perseguir, a torturar, a matar. Há amor aí? Não. Aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, mas não é exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou. E Jesus até acrescentou um pouco mais. A parte talvez mais difícil de tudo, que é sermos capazes de amar os nossos inimigos. E de facto, meus irmãos, a Igreja de Jesus deve ter esta fé de convicção naquilo que Ele é, fé indubitável nas promessas e naquilo que são as profecias que Jesus deixou, mas também um amor que é sólido, firme, visível a cada tempo. Temos nós este tipo de fé? Temos nós este amor? Somos nós capazes de nos amarmos desta maneira? São duas características fundamentais para uma igreja viva. De facto, este amor uns aos outros, independentemente daquilo que nós podemos às vezes dizer, temos ideias diferentes, é natural, mas continuamos a amar-nos. E essa parte aí tem que estar sempre bem presente. E no verso 16, o apóstolo Paulo ora e ora com grande determinação, ora com grande fervor, para que Deus acrescente alguma coisa mais à fé e ao amor. E o apóstolo Paulo ora para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação. E é interessante porque o apóstolo Paulo é de facto tão rico que ele acrescenta aqui este aspecto mais. Ele diz para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, isto é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Não haja dúvidas que Jesus é central no ministério, na pregação do apóstolo Paulo, porque esse é, na verdade, o seu lugar. Mas também é o Pai da glória. Isto é aquele que faz chegar a glória de Deus até nós. Então o apóstolo Paulo ora para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação. E eu aqui não vejo duas características, mas vejo uma mesma, que, digamos, podemos considerar que tem estas duas faces. Sabedoria é interessante porque a palavra que o apóstolo Paulo usa é Sofia. E às vezes há pessoas que têm o nome de Sofia, não é? Sofia quer dizer sabedoria. Mas eu lembro-me dos meus tempos de estudante que havia uma disciplina que eu não gostava mesmo nada. Filosofia. Filo é amar-se, é gostar-se, é ser amigo. Sofia é sabedoria. E de facto, eu não gostava muito daquela disciplina porque o livro era bem grosso
e tinha as mais variadas ideias dos filósofos desde a antiguidade até aos tempos mais recentes. E eram ideias com as quais eu, na sua grande maioria, não me identificava, mas eu tinha que saber tudo aquilo e quando chegava à altura do teste tinha que despejar aquela matéria. Então, seja, memorizava, mas com o tempo nós vimos a aprender a gostar de filosofia, a gostar daquilo que, no fim de contas, são as ideias que vão sendo apresentadas em relação às mais diversas coisas. De facto, alguém que tinha um prazer muito grande pela filosofia eram os gregos. Os gregos tinham filósofos, muitos deles. Filósofos da antiguidade, Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros. E, de facto, eles dedicavam tempo a estudar e a interpretar aquilo que eram as coisas do dia a dia e fazer passar isso aos seus discípulos. Um deles, depois de ter estudado tanto, de ter considerado tanto, simplesmente disse isso: eu só sei que nada sei. Até podemos dizer, quanto mais sei ou quanto mais estudo, só sei que nada sei. De facto, nós, meus irmãos, podemos estudar e ficar a estudar muito e muito. E chegamos à conclusão que muito daquilo que sabemos é uma gota de água no oceano, comparado com aquilo que é todo o conhecimento que existe. É interessantíssimo quando nós, sobretudo nos dias de hoje, pensamos naquilo que está ao nosso dispor, seja no telemóvel, seja no computador, seja pela internet, de algum outro modo, a quantidade de informação, de conhecimento que está hoje disponível. E está disponível para quem? Para os nossos filhos, para as crianças. E eu lembro, e não sou assim tão velho, mas lembro que quando tinha os meus 16, 17, 18 anos, o mundo era tão limitado. Com o tempo, o mundo tornou-se aquilo que alguns, sobretudo em termos económicos, consideram a aldeia global. Isto é, no fim de contas, este globo, todos estes vários países, 200 e tal países do mundo, tudo aquilo que existe neste planeta Terra não é mais do que uma aldeia. Por causa de quê? Da proximidade, da facilidade com que eu chego a qualquer lado, facilidade em que eu tenho acesso à informação toda. E de facto, meus irmãos, como às vezes nós ficamos tão impressionados quando assistimos quase que em direto e às vezes em direto, guerras, massacres, mortes, suicídios, tantas coisas que estão aí diante de nós. E às vezes nós perguntamos, então, mas o que é que está a acontecer com este mundo? Este mundo está doido, porque ouve-se falar todos os dias de assassinatos, de situações tão trágicas, tão difíceis, de guerras por aí fora. Há 50 anos não havia? Havia. Só que nós não tínhamos conhecimento como temos hoje. Porque a informação chega-nos. Não é desta sabedoria que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala da sabedoria que vem de quem? De Deus. E ele ora, o apóstolo Paulo orava, e de certo modo nós podemos colocar aí também a nossa oração para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria. Mas sabedoria de quê? Das coisas de Deus. Porque quando nós conhecemos as coisas de Deus e as aplicamos à nossa vida e aos nossos filhos, à nossa família, então isso certamente que faz mudança. E certamente que nos ajuda a enfrentar as contrariedades, todas as aflições deste mundo. Depois, o apóstolo Paulo junta aqui como que o outro lado desta mesma moeda, o espírito de revelação. E revelação é de facto uma palavra interessante que ele usa no sentido de dizer que era alguma coisa que estava oculta, que estava fechada, mas que agora se abriu diante de nós. Então o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos este espírito de revelação das coisas de Deus. E a melhor forma de nós termos esta revelação das coisas de Deus, em que ele até diz, para chegarmos ao pleno conhecimento de Deus. Isso implica da nossa parte estudo, leitura da palavra de Deus,
e muita reflexão. Por isso, meus irmãos, como igreja, eu creio que nós nunca podemos abdicar daqui, da Escola Bíblica Dominical. Eu considero que ela é preciosa para, em várias classes, em vários grupos, podermos conhecer mais acerca de Deus. Não podemos abdicar também do estudo da Palavra de Deus, seja coletivamente, seja individualmente cada um de nós. Porque é isso, ou é através disso que realmente Deus mostra a sua vontade e a sua orientação para a nossa vida. Como nós precisamos, meus irmãos, dessa orientação do Senhor. Como nós precisamos diante de decisões que temos que tomar, consultar o Senhor e deixar que Ele nos mostre, olha, o caminho é este. Então o apóstolo Paulo orava e orava sem cessar. Orava insistentemente para que Deus desse esse espírito de sabedoria e revelação. Meus queridos irmãos, ai do médico que deixa de estudar. E nos dias de hoje, com tanta informação que existe, ai do médico que parou no seu conhecimento há 20 anos atrás. Até, e não sou médico, mas permite-me dizer, ai do médico que parou no seu conhecimento há 4 ou 5 anos atrás. Porque a informação e aquilo que são os estudos clínicos estão aí todos os dias a produzir diagnósticos, a produzir informação, a produzir meios. E um médico que parou no tempo está simplesmente ultrapassado. Mas o mesmo é válido para um pastor, o mesmo é válido para um professor da escola dominical, o mesmo é válido para um crente. Não quer dizer, meus irmãos, que neste caso concreto a palavra de Deus esteja a renovar-se em cada dia. Eu às vezes fico abismado e tremendamente perturbado quando em vários quadrantes do mundo cristão há aqui um desejo de produzir uma nova Bíblia. Há aqui um desejo de traduzir a Bíblia de modo que seja numa linguagem mais confortável. Para acomodar quem? Movimentos de identidade de género e tantos outros. Há aí, digamos, um movimento que quer, de certo modo, pegar do Gênesis ao Apocalipse e considerar que tudo aquilo que está dito em relação a Deus no género masculino seja completamente abolido. Porque consideram que isso é uma discriminação. Deus tanto pode ser masculino como feminino. Que coisa é esta? Isto é uma aberração, meus irmãos. Deus é Deus. No entanto, Deus apresenta-se mais na condição de homem. Mas isso não significa que Deus seja mulher também, ou que Deus seja híbrido. Deus é Deus. A palavra de Deus é clara, dizendo que Deus é espírito. Deus não é ser humano. No entanto, Jesus veio a este mundo como homem. E alguns perguntam, não podia ter vindo como mulher? Podia. Mas porquê é que não veio? Porque Deus é soberano. E não adianta eu querer torcer a Escritura para conformar com aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho é sabedoria humana e vale nada. Deus é Deus. E Deus revelou-se, Deus deu-se a conhecer, e aquilo que nós precisamos como igreja viva é não irmos atrás destas modas, não irmos preocupados sequer com estas ideias que, no fim de contas, querem subverter aquilo que é a palavra de Deus. Ajustá-la, reescrever a Bíblia segundo aquilo que são as conveniências e os pensamentos, as interpretações do ser humano, perfeitamente errado, é um absurdo. Para não dizer, é herético. Porque é mesmo. Deus é Deus. Aquilo que nós precisamos é de ter este conhecimento, esta preocupação, este desejo de conhecer Deus na sua intimidade. Conhecer Deus como Ele é. E tem a ver exatamente com este tal espírito de revelação, que Deus nos mostre quem Ele é. Agora, meus irmãos, quando nós nos preocupamos e quando nós queremos que a Bíblia diga aquilo que nós dizemos, então a Bíblia
não é a palavra de Deus, é a palavra do ser humano. É a palavra dos filósofos. Para isso nós temos filosofia que nunca mais acaba. Mas Deus é Deus. Nós é que temos que ir ao encontro de Deus. Não ajustar ou obrigar Deus a ser como nós achamos que Ele deve ser. Só para encaixar. Meus irmãos, deixem-me dizer e reforçar isto. Há movimentos aqui, entre a igreja anglicana, até entre evangélicos, e tantos outros que realmente estão a querer desconstruir, como chamam a Bíblia, para fazer um novo texto, uma nova tradução. Deixem-me dizer-vos, não me surpreende. Até deixem-me dizer-vos, é natural que assim aconteça, porque tudo isso é obra de quem? Do diabo. Que é o pai da mentira e que gosta de torcer a palavra de Deus. Não é novidade, meus irmãos. Quando nós chegamos lá ao livro de Gênesis, que vemos exatamente quando aquela serpente que foi usada pelo diabo iludiu a mulher, o que é que ela disse? É assim que Deus diz? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E esta ilusão do homem ser como Deus tem permanecido ao longo dos anos. Inclusive, deu há quase 100 anos atrás origem a uma denominação que tem muita força e que está espalhada pelo mundo inteiro. A Igreja chamada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja dos Mórmons. O Deus dos Mórmons já foi homem. O Deus dos Mórmons foi um homem como nós, que foi se aperfeiçoando e que ao fim de um tempo chegou a ser Deus. E por isso mesmo nós podemos ter a esperança de também virmos a ser deuses. Essa é a mentira de Satanás de há muitos anos. Porquê? Porque ele torce a Escritura. Então, meus irmãos, precisamos ter muito este cuidado. E eu procuro ser muito criterioso exatamente no texto bíblico, na tradução que eu uso. Porque as mais diversas traduções às vezes torcem a Escritura. Que Deus nos dê o espírito de quê? De sabedoria e de revelação. Para buscarmos aquilo que é verdade, buscarmos aquilo que é a palavra de Deus, vivemos por ela, custa aquilo que custasse. E não andarmos atrás de modas, porque elas podem encaixar melhores. Há muitas igrejas por aí que são aquilo que são, por causa da forma como interpretam a Escritura, muitas vezes torcida, e fazem os seus seguidores viver por essa palavra. Que não seja assim entre nós. E para hoje, o apóstolo Paulo acrescenta aqui mais uma outra característica. Lembramos para já 3, não é? Fé, amor, espírito de sabedoria e a revelação. E ele acrescenta aqui uma outra que é esperança. E está no verso 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esperança. Esperança da sua vocação, isto é, esperança da sua chamada. Nós fomos chamados por Deus para quê? Primeiramente, para sermos seus filhos. Filhos por adoção. Para recebermos uma herança que já está preparada desde a fundação dos tempos. Ah, meus irmãos, que maravilha. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso? E qual é a minha esperança? De que aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos, eu vou receber, eu vou herdar. E porquê? Por causa de Jesus. Na verdade, a palavra de Deus apresenta-nos Jesus como sendo o Filho unigênito de Deus. E é natural, os filhos herdam aquilo que os pais têm. Jesus vai herdar aquilo que o seu pai tem. Mas nós somos filhos de Deus, por adoção. E a palavra de Deus diz claramente que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo vai herdar, eu também vou herdar.
Entre os irmãos, quando há distribuição de herança, às vezes há tanta briga, não é? Nem vale a pena ir por aí. Mas uma coisa eu sei, lá no céu não vai haver briga. Porque Deus já tem preparado para nós aquilo que nós vamos herdar. E, meus irmãos, entre outras coisas, a maior herança que nos está guardada é o quê? Vida eterna. Alguma coisa que seja suficiente para comprar isso? Mas não precisamos nos preocupar, porque já foi pago. Já foi pago o preço lá na cruz do Calvário para que nós possamos ter acesso a essa herança. Às vezes nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Não é, meus irmãos? Eu sei. Esse preço foi pago. E foi pago para que eu tenha acesso à herança que Jesus vai receber, mas que eu também irei receber. Claro, os irmãos podem dizer, é preciso ter fé para crer nisso. É preciso ter fé. Mas fé é exatamente aquilo que Paulo está a falar aqui como sendo uma característica fundamental, até a primeira desta lista, de uma igreja que é uma igreja viva. Uma igreja que não tem esta fé morre. Um crente ou um seguidor de Jesus que não acredita e não confia plenamente nas promessas de Deus está condenado a quê? À morte espiritual. É interessante, os irmãos sabem isso. Lá no livro de Apocalipse, Jesus apresenta 7 igrejas. Uma delas, a igreja de Laodiceia, que diz a Escritura que não é nem fria, nem quente. É uma igreja morna. Até poderíamos dizer uma igreja morta, moribunda. Porque do mesmo modo que aceita as coisas boas, a doutrina boa, mas também aceita a doutrina que não presta, heresia. Uma igreja que pouco se importa com a filtragem, com aquilo que realmente é verdadeiro, que é a palavra do Senhor. E por isso mesmo é uma igreja que está condenada a quê? À confusão, à morte espiritual. Precisamos ser uma igreja viva. E essa igreja viva tem viva também a esperança. O nosso povo diz que esperança é a última coisa a morrer, não é? Ainda bem, enquanto há vida, há esperança. Mas que realmente a nossa esperança seja baseada em quem? Naquele que garante essa vida. Não apenas vida eterna, mas também vida abundante aqui mesmo. Nós vivemos, meus irmãos, uma época de grande desespero. Muita gente desesperada. E não foi, e ainda que aí nessa altura foi mais evidente, mais forte, o tempo da pandemia, não é só a falta de esperança por causa de problemas sérios de saúde, por causa de guerra, por causa de falta de emprego. Há pessoas que vivem completamente desesperadas. Simplesmente têm uma carga em cima tão forte que dizem, eu não aguento mais. E por isso mesmo o que nós temos assistido é que os suicídios têm aumentado em flecha. Mas, meus irmãos, aquilo que me preocupa mais neste panorama de suicídio é que alguns destes suicídios são exatamente onde? Nas camadas mais jovens. É adolescentes de 12, 13, 14 anos. É jovens também que têm todo um futuro pela frente, mas perderam a esperança. Às vezes eu fico tão preocupado com estes jogos da internet que lançam desafios aos nossos adolescentes para fazer isto, para dar aquele passo, para fazer aquilo. E depois no fim terminam onde? Em pôr termo à vida. Desta forma ou daquela. Eu não preciso estar aqui a descrever, os irmãos com certeza conhecem. Mas é preocupante. Nós vivemos numa sociedade em que o mal impera, o diabo que procura destruir as nossas vidas está aí com toda a força. A igreja é uma igreja viva, é uma igreja que precisa de alimentar-se desta esperança.
quanto ao futuro? O futuro é certo para vós? O futuro traz muitas incertezas, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje, não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Podemos planear, temos os nossos planos, temos os nossos projetos, temos compromissos, temos a nossa agenda, mas não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Mas há algumas pessoas, e às vezes que se dizem crentes ou que estão no meio das igrejas, que não passam a semana sem fazer uma consulta ao horóscopo. Há crentes que acham que podem continuar a ser crentes e consultar-se o astrólogo, a astrologia. Meus irmãos, como isto mexe com a minha cabeça, já não tenho idade para isto. Não consigo entender como pessoas fazem depender a sua vida mais naquilo que o horóscopo diz ou o astrólogo diz do que aquilo que a palavra de Deus diz. Pessoas que consideram que os astros têm poderes sobre a nossa vida. Que quando os planetas se conjugam de uma determinada maneira, nós somos influenciados. Disparate. Como dizem os brasileiros, bobeira, não é? Ou bobagem. Isto não cabe na cabeça de um crente. Meus irmãos, sejamos aqui honestos. Esta história da astrologia mais não é do que dividir, digamos, todo este universo em 12 setores. A cada um deles atribuir um conjunto de planetas, de constelações, de estrelas. E de considerar que quem nasceu naquilo que eles consideram ser aqueles setores vai estar influenciado por estes astros, por estes planetas, durante esta semana. Como os astrólogos ganham dinheiro com isto. Como as pessoas leem, há revistas, eu não leio, mas sei, há revistas que trazem uma página inteira sobre isto. Há programas de televisão com isto. Isto não é para crentes, meu irmão. Porque crer que aquilo que está lá e que é dito por aquele astrólogo naquela semana vale para milhões de pessoas ou milhares de pessoas em todo o mundo, só porque nasceram naquele tempo. E depois a pergunta é, e onde é que está Deus no meio de tudo isto? Onde é que está o poder do Espírito Santo no meio de tudo isto? Onde é que está a influência de Deus? O que é que Deus tem a ver na minha vida? Será que Deus não pode mudar aquilo que supostamente é o destino dos astros? Quem é que é o Senhor dos astros? Quem é que é o Senhor do universo? Então nós vamos submeter-nos àquilo que é a criação de Deus, em vez de nos submetermos ao Criador? É pura estupidez. Deixa-me, não encontro outra palavra. E que me perdoem aqueles que podem de algum modo sentir-se tocados por isso. A minha intenção não é ofender. É simplesmente mostrar a irracionalidade destas coisas. É mais fácil, contudo, é mais fácil atender a estas coisas que o mundo nos apresenta do que acreditar no Deus único e verdadeiro que é soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, eu tenho esperança. E tenho esperança que o dia de amanhã vai ser não apenas ou não tanto o dia que eu planeei, mas o dia que o Senhor tem para mim. E eu sei também que lá no futuro, quando chegar aquele dia, o Senhor já preparou tudo aquilo que eu posso esperar e desejar. A minha esperança está em quem? Em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus na sua ressurreição, está em Cristo Jesus na vitória que Ele teve. Está em Cristo Jesus naquilo que Ele faz hoje, porque está sentado onde? À direita de Deus Pai, intercedendo por quem? Olha, aí.
mais do que qualquer planeta ou alinhamento de planetas, é este Jesus, sentado à direita de Deus Pai, que tem poder sobre o meu dia de amanhã. Por isso mesmo, a igreja viva tem, entre outras características, fé, amor, espírito de sabedoria e revelação, e esperança. Próximo domingo, se Deus quiser, nós iremos considerar as outras 3 características que estão adiante, e nós, meus irmãos, precisamos de viver por elas e com elas em cada dia. Que o Senhor nos dê essa força, esse ânimo, essa coragem, essa determinação, em que nada nem ninguém nos fará separar de quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude. Somente terminar mesmo. Os irmãos lembram-se daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, o grupo de louvor vem, daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, quando ele falava dos dons espirituais, ele depois no fim diz que todos os dons espirituais podem passar, menos aqueles 3. Quais são? Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Jamais podemos perder isso. Jamais poderemos abdicar disso. Queremos ser uma igreja viva. E com fé, amor e esperança, mas também com o espírito de sabedoria e da revelação, nós certamente seremos. Vamos ficar de pé. O grupo de louvor já está aí. Vamos cantar o cântico.